Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a ausência do Marcos Antônio no São Paulo por até 6 semanas. Notícia que acabou de sair aqui no GE. E isso faz com que o Roger Machado agora tenha uma dor de cabeça, que é quem colocar no lugar. Na tese, todo mundo vai pensar no Danielzinho, mas na prática vai depender muito da partida que ele vai enfrentar, o clube que ele vai jogar. A partida que vai depender muito da partida, do clube que ele vai jogar contra, e aí a gente tem que entender um pouco o tempo, né? O Marcos Antônio vai ficar 6 semanas, de acordo com a notícia aqui. 13 jogos, são 13 partidas que o Marcos Antônio vai ficar de fora, 4 da Sul-Americana, 2 pela Copa do Brasil e 7 pelo Brasileirão. Aí, a última partida, dia 31 de maio, contra o Remo. Depois disso, pausa da Copa. E aí, depois da pausa da Copa, é provavelmente onde ele vai voltar. Seguinte, 13 jogos é muita coisa. E o Danielzinho sozinho não joga 13 partidas. Não joga. Tanto que ele jogou umas 5, se não me engano, no Paulistão. E aí começou a ter que ser poupado. E tanto que na semifinal contra o Palmeiras, ele não conseguiu jogar os 90 minutos. E teve que jogar mais de um tempo o Luan. E ele entrou no segundo tempo. E aí teve gente que achou ruim, teve gente que entendeu. Eu entendi o que ele quis fazer, né? Além de poupar, ele quis ter mais força física, né? no dia, na partida. Só que não deu certo, tomou gol cedo por uma outra falha que o São Paulo tem. Mas isso a gente pode explicar depois, aí, daqui a alguns vídeos, sobre as falhas defensivas do São Paulo nesse ano. Tem muito a ver com a cobertura da parte da zaga. O que acontece? Para o Danielzinho ser poupado e jogar a maioria dos jogos, a gente precisa de um time, mas de um time que seja de acordo, né? Que ele consiga agir e ser ofensivo aí ao time adversário. Deixa eu colocar para esse lado aqui. Aí, tô aqui agora. Bom, vamos lá. Coloquei esse campinho aqui, site do Arquibancada Tricolor, que aqui mostra todo o elenco do São Paulo e dá para você mexer aqui, é bem didático, né? E o que acontece? Atualmente o São Paulo joga dessa forma. Claro, o Sabino não está jogando, mas ele é o titular. E o Alan Franco, aí são os dois zagueiros com os dois laterais, Enzo, Lucas Ramon, aqui embaixo o Rafael, Bobadilha, Danielzinho, Luciano, Arthur, Caleri e Ferreirinha. Esse seria, em tese, aí, o São Paulo titular. Só que o que acontece? Dependendo de algumas partidas, Danielzinho e Luciano poderiam mudar aí a dinâmica saindo do time. A gente usaria o Cauli e a gente pode usar o Luan, talvez, mas a gente pode usar eles em uma outra estrutura, com o Bobadilha vindo aqui e jogar dessa forma. Claro que como o Roger gosta de pontas e o Cauli na ponta não deu certo, ele, se não me engano, ele jogou assim, só que não deu certo e realmente não dá, porque ele não é esse cara de jogar para jogar na beirada. Se como o Marcos Antônio já foi testado nessa posição e não dá certo, e realmente não dá, você precisa de um velocista aí, de um driblador, um jogador que quebra linhas, e jogar nessa estrutura você acaba facilitando com que os pontas tenham mais conexões. Porque se você coloca um jogador aqui e só os dois, como estava jogando o Danielzinho aqui no lugar do Luan e o Bobadilha, os pontas acabam ficando muito isolados em alguns momentos. Porque tem que esperar uma descida do lateral, às vezes o volante ele já desce marcado, porque só dois no meio você acaba tendo uma inferioridade numérica. Se o outro time tiver jogar com 3 no meio, vai estar os dois sempre marcados e você acaba esquecendo. Você só marca o lateral onde está acontecendo a jogada e o outro você esquece, porque até virar de um lado para o outro, o time ele consegue balançar e marcar do outro lado. Então, com 3 no meio, dessa forma, e não com o segundo atacante lá grudado, você consegue igualar
e facilitar para que os atacantes eles tenham mais espaço para atacar a linha de fundo, tentar um contra um, ou até mesmo conexões, passes aqui, uma tabela com os jogadores do meio. Mas claro, a estrutura teria que ser o Luan de primeiro volante com o Bobadilha e o Cauli de segundo. Seriam dois números 8, né? Um tripé, com os dois pisando na área com mais frequência. Acredito que aqui a gente teria mais volume de jogo. E até mesmo a gente pode trocar o Cauli por um outro jogador aqui, que poderia ser o Pedro Ferreira. É uma opção também, mas aí teria que ser testado dessa forma. Além disso, temos o George, que dá para jogar, talvez dessa forma, assim, dependendo se for um time mais ofensivo, você coloca o jogador, né? Ainda mais se você quiser rodar o elenco, você coloca os meninos para jogar, tira o Ferreirinha, coloca o Luca, coloca o TT no lugar do Arthur, ou inverte, né? Não teria problema. Mas a gente precisa ter outras opções. Essas são as opções que o Roger Machado tem para a ausência do Marcos Antônio. Mas a principal delas, eu acredito que seria a anterior. Ali você ter um tripé utilizando o Danielzinho, que vai ser, né, o mais utilizado aí do elenco, e o Cauli aqui. Cauli, boa. Então, se você conseguir jogar dessa forma, aqui com meia de fato, a gente não sofre como sofreu na última partida da Sul-Americana, porque você tem mais jogadores no meio de campo, uma concentração maior. E uma referência na frente acaba segurando a zaga. Então você vai trabalhar o meio aqui para que você tenha superioridade numérica. Agora, essa de ficar rifando bolas para frente, uma ligação direta, você não vai ser todo jogo que vai sair o gol que aconteceu do Caleri escorar e o Luciano fazer o gol. Isso não vai acontecer toda hora. Ainda mais que saiu contra o time mais fraco, mais frágil. Agora, jogo importante, jogo de Campeonato Brasileiro que é mais pegado, não vai. A gente viu como foi contra o Vitória, onde o Vitória dificultou bastante. E desse jeito aqui, se você não tiver uma estrutura defensiva, se o Roger não conseguir montar, a gente vai passar uma dificuldade muito grande. No mais, uma outra opção seria colocar um zagueiro, mas eu confesso que eu sou contra. Do jeito que está a estrutura, tá maravilhoso. Não maravilhoso, né? Mas é o melhor caminho para se seguir. E a gente agora vai aguardar os próximos jogos. O São Paulo vai enfrentar o Vasco no próximo sábado. Depois recebe o Juventude na Copa do Brasil. Provavelmente vai jogar um time titular nos próximos 2 jogos, então precisa pelo menos ter uma rotatividade a partir do intervalo, porque senão vai ter mais gente que vai estourar nos próximos jogos devido ao desgaste e o pouco tempo de descanso. E aí a gente consegue ter um panorama maior. Um outro ponto é o seguinte: vocês lembram que o Hernan Crespo ele foi demitido porque ele deu folga para os atletas no meio entre as partidas e ele fez treinos de 37 minutos porque o elenco estava cansado. A diretoria achou que isso não condizia com o trabalho e tal e acabou mandando o Crespo embora. O Roger Machado recentemente conseguiu fazer um treino de 20 minutos e de terça após a partida de terça, também deu folga para os seus atletas no dia de hoje. Então, se o Crespo foi mandado embora por um treino de 37, por que a diretoria ela acaba mantendo o Roger por um treino de 20 minutos? Não faz sentido nenhum a forma que a diretoria do São Paulo está trabalhando em cima do Roger Machado na questão do planejamento na temporada de 2026. A gente entende que o Crespo ele não era bem visto
no elenco, tinha muita gente que não gostava. Eu mesmo, particularmente, não acho ele o melhor técnico do mundo, mas eu acredito que se você coloca um treinador em xeque por conta disso, porque o seu trabalho ele não é pronto, o seu trabalho ele não está sendo valorizado, você não está dando importância de acordo com o tempo de treino que você está dando, o que o Roger está fazendo então é de se mandar embora e nem pagar a multa, nem fazer nada, é só dar um tchau e já era. A diretoria do São Paulo precisa ser muito coerente, precisa rever os seus conceitos para as próximas decisões, porque uma coisa não tem nada a ver, ou o que vale para um, para o outro não vale. Tá difícil de entender como que trabalha aí essa diretoria de São Paulo. Mas é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.